Irmãos amados, pela graça de Deus, no início deste ano, como eu disse aqui, nós estávamos orando a Deus e pedindo ao Senhor uma mensagem para esse início de ano com a igreja. E Deus pôs no meu coração a gente falar alguma coisa dessa criação de Deus no Gênesis. Esse livro precioso, onde tudo se inicia, onde tudo se revela. E na primeira oportunidade nós falamos do capítulo 1, versículo 1. Na segunda oportunidade do versículo 2. E hoje nós vamos falar do versículo 3. E nessa sequência de versículos, nós vamos descobrir algo interessante. Que Deus, Ele trabalha por princípios. Deus, Ele trabalha com planejamento. Deus, Ele trabalha com sabedoria, com inteligência. Deus trabalha com revelação. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, poderia, num estalar de dedo, criar o que bem quisesse. Mas quando você olha a questão da criação aqui na palavra de Deus, você vai perceber que Deus cria tudo dia após dia. Deus não sai trabalhando de qualquer forma, agindo de qualquer maneira. Ele tem os dias estipulados para agir e para trabalhar. E Ele não se apressa, como disse aqui. Sendo o Criador tão poderoso, Ele poderia num dia só ter criado tudo, resolvido tudo. Mas Ele calmamente, Ele fez alguma coisa no primeiro dia, no segundo, no terceiro, foi até o último dia. E no sétimo, ainda arranjou um tempo para descansar. Como é precioso esse Deus. E como nos ensina esse momento da revelação acerca da criação. Nós já falamos aqui, fizemos uma introdução desse livro do Gênesis, que é algo precioso. O Gênesis é o princípio de tudo, como o Apocalipse é a revelação do final de todas as coisas. Entre o Gênesis e o Apocalipse está todo um compêndio de livros onde Deus estabelece o caminho para concluir aquilo que Ele começou tão bem e que foi atrapalhado pela presença do pecado. É interessante que estamos ainda dentro de um processo de Deus. É o que Paulo disse lá na carta aos Coríntios. Não que sejamos perfeitos. Ainda não alcançamos essa perfeição. Estamos num processo de Deus. E dentro desse processo de Deus para a nossa vida, nós precisamos conhecer os seus princípios, para que possamos cada vez mais nos colocar diante da vontade do Senhor. E somente entendendo os parâmetros de Deus, os princípios de Deus, a ordem de Deus, a gente vai compreender, irmãos, o trabalhar de Deus na nossa vida. E a gente vai compreender como Deus age para nos livrar, para nos guardar, para nos abençoar. Eu quero ler dos versículos 1 a 3 para você ter uma compreensão, você que chega hoje aí, você nos visita hoje. Versículo 1 de Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 a Bíblia diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Noutra versão, como vimos aqui naquela noite, tornou-se, estava, ficou. Mas é interessante que mesmo sem forma e vazia, a Bíblia diz, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia por sobre a face das águas. Apesar de tudo, Deus estava presente, o Espírito de Deus estava presente. E é exatamente o versículo 3, o versículo de hoje. Podemos ler o 3 e o 4, não é?
para a gente poder entender. Se der tempo, a gente chega no 5. A palavra de Deus diz assim: disse Deus. É interessante que dos versículos 1 e 2, ou nos versículos 1 e 2, há uma narrativa descrevendo duas situações. O princípio e depois alguma coisa caótica, sem forma e vazia. E nós falamos sobre esse princípio e sobre essa forma caótica e vazia. E aqui está o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, aguardando que alguma coisa vai acontecer. Se você lembra, nós falamos aqui pela graça de Deus, que o Espírito de Deus, ele paira sobre as nossas vidas. Ele paira sobre as nossas situações. Você não está só no seu problema, você não está só na sua luta, você não está só no seu caos. Deus te criou com um propósito. Talvez você não entenda o que está acontecendo na sua vida, mas eu te garanto pela palavra de Deus, que o Espírito de Deus paira sobre você. Deus não te desprezou, nem te desprezará. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus não nos abandonou à própria sorte, não. Jesus Cristo, quando estava para partir, ele disse aos seus discípulos: eu não vou abandoná-los, eu não vou relegá-los aí, renegá-los e largá-los por aí, não. Eu vou enviar um outro Consolador, que ficará com vocês para sempre. E ele falou que esse Consolador é o Espírito de verdade. O mesmo Espírito que estava aqui no início de todas as coisas, ele está conosco hoje também. Por isso tenha certeza de que você não está só na sua luta. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Agora é interessante, irmãos, que o versículos 1 e 2 faz uma narrativa. Narra-nos um princípio, uma coisa sem forma, uma coisa vazia, um espírito que se move. Mas é no verso 3 e 4, e até no 5, que nós vamos encontrar agora alguma coisa interessante. Quando você lê o final do versículo 5, a Bíblia nos diz assim, ó: houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro dia. É interessante que tudo tem o primeiro dia. Você já percebeu isso na sua vida? Hein? Tem sempre o primeiro dia para nós, não é? Aquele primeiro dia, onde alguma coisa acontece de sobrenatural. A gente vai lutando, a gente vai caminhando, a gente vai buscando, a gente vai suplicando, a gente vai vivendo aí aos trancos e barrancos, mas chega aquele dia, aquele primeiro dia. É quando tudo muda. É quando tudo se realiza. Deus estabeleceu um dia para mudar todas as coisas. E segundo a sua palavra, foi o primeiro dia. Deus tem sempre um primeiro dia na nossa vida. Quantos aqui já experimentaram esse primeiro dia de Deus na sua vida? Primeiro dia que Deus te tocou, o primeiro dia que você ouviu a palavra, o primeiro dia em que o Espírito Santo te convenceu, o primeiro dia em que você sentiu realmente a presença de Deus na sua vida, o primeiro dia que você teve certeza da sua salvação, o primeiro dia em que você teve um encontro genuíno com Deus, o primeiro dia em que você chorou na presença de Deus, tem sempre o primeiro dia na nossa vida. E Deus age assim. Dessa forma gloriosa. O que foi que aconteceu no primeiro dia? A Bíblia diz no verso 3, enquanto o verso 1 e 2 traz uma narrativa, contando da situação, o verso 3, existe uma expressão gloriosa. Ele começa dizendo o seguinte: e disse Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, o meu coração se alegrou. Meu coração se alegrou com isso aqui. Eu estava lendo isso, eu confesso para vocês, que no início desse ano, eu estava lendo Gênesis. E eu li isso aqui várias vezes. Eu li esse capítulo 1 e 2 várias vezes. Sabe?
Eu me deleitei com isso aqui. Eu estava lendo e cada vez que eu li eu me alegrava. Porque é interessante que os versículos 1 e 2 tornam a repetir. Traz uma narrativa. Alguma coisa, né, que estava acontecendo, que ia acontecer. A Bíblia diz que havia alguma coisa aí sem forma, vazia, trevas, enfim. O Espírito de Deus esperando um momento aí. Mas no verso 3, irmãos, soa de forma especial e gloriosa. Soa Deus dizendo algo. E disse Deus. É a hora de Deus dizer. Até aqui Deus não havia dito nada. Até aqui Deus estava em silêncio. Até aqui parece que Deus estava alheio a tudo isso. E não é assim que acontece com a nossa vida. Não é? Situações há conosco que você fica questionando, mas onde está Deus? Parece que Deus não me vê, Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não me responde. Deus não está vendo o meu caos, Deus não está vendo a minha situação. Onde é que está Deus? Eu te digo, Deus está presente. Deus não está longe de ti. Eu gosto muito daquela expressão de Paulo lá em Romanos 14, né? Que ele diz assim, a palavra está junto de ti. Às vezes a gente pensa que a palavra de Deus está longe de nós. Ou que o Espírito de Deus está distante de nós. Não. Ele está junto de nós. A palavra está junto de ti. Na tua boca, no teu coração. O agir de Deus, irmão, não está distante de nós, está próximo de nós. E aí a grande pergunta do ser humano é o seguinte, e por que Deus não age? Porque Deus tem seu tempo de agir. Deus tem sua hora de trabalhar. A Bíblia não diz, mas os exegetas, os estudantes da Bíblia, até mesmo os críticos da palavra de Deus, eles têm que se dobrar e entender que os versículos 1 e 2 foi um tempo precioso, um tempo em que, enquanto a terra estava sem forma e vazia, enquanto alguma coisa estava ali, desconforme, Deus estava planejando. Porque quando Deus fala, irmãos, Deus não fala aleatoriamente. Deus não fala como eu falo, como você fala. Como é que nós falamos? Hein? Você já percebeu que na nossa vida, quantas palavras eu e você falamos que não devíamos ter falado? Não é? A gente fala, se precipita. Alguém diz alguma coisa assim, puxa e tal, não sei o que, você diz, não, deixa comigo, vou lá. Aí depois você diz, meu Deus, não devia ter falado. Mas falei. Deus não é precipitado no seu falar. Parece que Deus não está agindo, não é? Mas Deus está trabalhando. Isaías, no versículo 64, capítulo 64, versículo 4, aquele célebre versículo de Isaías, ele disse, olha, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se conheceu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Os versículos 1 e 2 é o tempo da espera. O versículo 3 é o tempo de Deus agir. A Bíblia diz em alto e bom som, disse Deus. E quando Deus diz, meu amado, as coisas acontecem. Quando Deus diz, as coisas acontecem. O apóstolo Paulo fala alguma coisa sobre isso lá nas cartas aos Coríntios. Paulo disse aos Coríntios, olha, quando eu fui ter convosco, eu, Timóteo e Silvano, não houve entre nós sim e não. Porque o Deus que pregamos não é sim e nem não. Fica aí negócio, uma hora é sim, outra hora é não. Uma hora Deus diz sim, outra hora Deus diz não. Uma hora Deus fala amém, outra hora Deus diz não, não é amém. Não, Paulo está dizendo não. Não é isso, Deus não age assim. Aí no versículo seguinte, Paulo diz assim, mas nele houve o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Sabe do que Paulo está falando? Do momento em que Deus age. É quando Deus diz sim.
ou quando Deus diz não? Porque o mesmo Deus que diz sim, é o mesmo Deus que diz não. Quando você lê lá uma das cartas do Apocalipse, o Senhor se identifica para a igreja como aquele que tem as chaves de Davi. Qual é o texto desse versículo que a gente lê e se alegra? O que é que você lembra dele? É a primeira parte. Todo mundo recita: a porta que eu abro, ninguém fecha. É o povo da glória. Oh, glória! Aleluia! A gente esquece da segunda parte, que Deus diz assim: mas a porta que eu fecho. Tu já viu Deus fechar uma porta? Hein? Tu quer que Deus feche uma porta? Porque às vezes a gente pensa que Deus não tem poder para fechar. A gente pensa que Deus só tem poder para abrir. Não! Deus abre e Deus fecha. Se você quiser experimentar o fechar de Deus em alguma situação, pode pedir, porque Deus tem poder para fechar também. E aí o texto diz que Deus fala. Deus vai agir dizendo. E o que Deus diz, irmãos, é precioso. O que Deus diz é glorioso. Porque no versículo 2, diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo. Pela graça de Deus, domingo anterior nós falamos sobre essas trevas. E agora no versículo 3, Deus fala o seguinte: haja luz. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha nas trevas. Deus não trabalha no escuro. Mas Ele é Deus, sim, Ele é Deus. Não é? Se eu sou Deus, se eu posso todas as coisas, então eu não preciso de luz. Eu trabalho no escuro. Tem pessoas que pela sua experiência profissional, habituada ao seu local de trabalho, não é? Se faltar luz, ele sabe se caminhar ali, ele sabe apertar alguma coisa, né? Ele diz: não, aqui está esse botão tal, aqui tem negócio, aqui tem a gaveta, aqui tem as prateleiras, aqui tem uma água. Eu já sei onde está tudo escuro, mas a prática leva a pessoa, sabe, a se safar daquela situação ali. Deus poderia se safar de alguma maneira, mas Deus, quando Ele diz haja luz, é que Deus abomina as trevas. Deus não trabalha nas trevas. Não, irmãos. E é interessante, tremendamente interessante, porque esse texto aqui de Gênesis 1, 3, 4 e 5 vai mostrar o seguinte: é o princípio de Deus na nossa vida. Qual foi a primeira coisa, o primeiro ato da salvação de Deus em nós? Qual foi o primeiro ato da salvação de Deus em nós? Para nós, a nosso favor. Hein? Onde estávamos antes de conhecer a Deus? Nas trevas. Nas trevas. Vivíamos em trevas espirituais, sem conhecimento das verdades de Deus, sem conhecimento dos propósitos de Deus, pensando que agradávamos a Deus, mas não. As trevas nos cobriam, nos faziam não enxergar, não ver. O apóstolo Paulo fala lá que o Deus deste século cega o entendimento, e a pessoa fica como que em trevas, não enxerga, não vê. Deus poderia trabalhar conosco ali, mas o primeiro ato de Deus é trazer luz. O primeiro ato de Deus é dizer: haja luz. Deus precisa tirar as trevas. E se existe uma coisa, irmãos, que Deus quer fazer no meio do seu povo, é tirar as trevas. Tirar tudo aquilo que é trevas da nossa vida. O que são trevas? Hein? Falamos aqui da vez passada. É a falta de quê? De luz. Onde não há luz, há escuridão, há trevas.
Quando a luz chega, por menor que seja, por mais fraca que seja, as trevas começam a se dissipar. Porque estamos aqui nesse ambiente, nos enxergando, nos vendo. Daqui eu vejo você aí, daí você me vê aqui. Por quê? A luz. Se por alguma razão nos faltar a luz, ficaremos no escuro. Aí você não me vê, eu não lhe vejo. E é interessante que as trevas dão lugar a tanta coisa, não é? Porque aí de repente o que eu não consigo, não tenho coragem de fazer por causa da luz. Faltou luz. As trevas vieram, opa, agora eu posso fazer, porque aí ninguém está me vendo, sabe? Ninguém está me enxergando. E as pessoas têm coragem de fazer tantas coisas nas trevas. As pessoas fazem 1001 coisas nas trevas. Mas o primeiro ato de Deus, irmãos, é banir as trevas. É dizer de maneira categórica, haja luz. E Deus traz à existência algo glorioso. E a Bíblia diz que houve luz. Porque quem está falando aqui não é Moisés. Quem está falando aqui não é um profeta. Quem está falando aqui não é um patriarca. Quem está falando aqui não é um escritor da Bíblia. Quem está falando aqui é Deus. E quando Deus fala, as coisas acontecem. E Deus está dizendo, haja e ouve. Quando Deus fala, as coisas acontecem. É precioso porque Deus vai falar durante a criação. Ele vai começar a dizer algumas coisas. E o que Deus diz, acontece. Porque Deus já planejou sobre isso. E esse primeiro ato do planejamento de Deus é o seguinte, é trazer luz para expulsar as trevas. Vamos trabalhar. Vamos começar. E como é que Deus começa? Trazendo luz. Foi o primeiro ato de Deus na nossa vida. É nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Colossenses. Ele fala de uma maneira interessante. Paulo diz que ele nos transportou. Você já leu esse texto? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Olha que coisa interessante. Ele nos transportou. E aí você vai entender isso quando os cientistas mostram para nós, através da ciência, que a luz ela tem o quê? Um caminho. Ela tem uma velocidade. A luz ela tem uma velocidade. Já foi provado cientificamente. Não é? A luz tem uma velocidade, você acende, você traz a luz. Não é? Chegarmos aqui naquele interruptor ali, está tudo escuro. Você aperta, você já percebeu qual é o milésimo aí de segundo que, né? Apertou, ele, pim. Você não percebe, você não imagina, mas houve uma velocidade aí, ó. Essa luz, ela teve um tempo para chegar. Ela usou uma velocidade tal para se tornar realidade. Quando Deus nos transporta, quando Paulo diz lá que fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, esse transporte de Deus, irmãos, é como a velocidade da luz. Porque a salvação é um ato instantâneo da graça de Deus. A Bíblia diz que com o coração a gente crê para a justiça e com a boca a gente confessa para a salvação. No momento em que você crê e com a boca você confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, nesse momento, a velocidade da luz, Deus te tira das trevas e te coloca no reino de luz. Ele te transporta de lá para cá. O que dantes para você era trevas, agora é luz. E Deus te coloca numa nova visão espiritual. Numa nova realidade espiritual. É interessante Jesus, quando está conversando com Nicodemos em João capítulo 3, Jesus falou sobre isso.
Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Preste atenção nisso. Nicodemos precisava nascer para ver. E aí ele não entendeu nada daquilo que Jesus havia lhe falado. Mas aí você vai perceber o seguinte, que sem novo nascimento não se enxerga nada. O novo nascimento, ele traz o quê? Ele traz a luz, para que você possa enxergar. Foi por isso que Jesus disse para aquele homem, se você precisa nascer de novo para você ver o reino. Porque se você não nascer, meu amigo, você não vai enxergar nada, você não vai ver nada. Você conhece a lei, você conhece a letra, você conhece a sabedoria humana, você conhece tudo do lado humano, mas você ainda está em trevas espirituais. Mas quando você nasce de novo, você começa a ver, porque o que Deus traz para nós é luz para a nossa vida. Deus traz a luz e as trevas se dissipam. E a Bíblia nos diz o seguinte, que agora nós somos filhos da luz. E nós temos que andar como tal. Nós temos que andar como tal. Eu não posso mais, irmãos, estando na luz, viver em trevas. É aí que é o grande segredo. Vamos entender isso no versículo 4. Olha o que a Bíblia diz aí. E viu Deus que a luz era boa. Boa é a luz. Viu Deus que a luz era boa. Deus viu, percebeu. Quer saber? Gostei. Gostei de brincar com a lanterna aqui, né? Aí Deus foi lá e plum, luz. Aí apagou a treva. A luz de novo. Pera aí, a luz é boa. A luz é boa. A luz é boa, irmão, porque ela nos faz ver o caminho. A luz é boa porque ela não nos deixa tropeçar. A luz é boa porque ela clareia as nossas veredas. Sabe o que diz acerca disso lá em Provérbios 4,18? A Bíblia diz assim aqui em Provérbios: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando Deus diz aqui na sua palavra que a luz era boa, não é simplesmente porque é boa, por ser boa, não. É boa pela sua bondade, pela sua benesse, pelo que ela traz para a nossa vida. Você já andou numa estrada escura à noite? Hein? Você já andou? Eu já andei. Já trabalhei lá em Itaperuna e muitas vezes a gente ia lá para a roça, fazer culto lá na Fazenda Esperança. Você foi lá, Léo? Foi não, seu pai foi. Seu pai foi lá algumas vezes. E a gente terminava os cultos à noite. Era 45 quilômetros para ir, 45 para voltar. Aí terminava o culto, aí tinha um caminho, porque o carro não chegava lá, ficava longe. Um Fordinho lá, uma belinazinha da Ford, 75 aí, estava lá. E a gente saía naqueles caminhos. É interessante que as pessoas, os irmãos dali, diziam: vamos embora, irmão, vamos embora, vamos, pastor, vamos. E eles saíam, já conheciam o caminho. E eu saía dali, eu me lembro que muitas vezes: irmão, tem pedra? Ele: tem não. Tem sapo, Elizabeth? Tem algum bicho? Tem não. Vamos embora. E você fica doido para quê? Para luz. Sabe? O irmão está te guiando: bora, pastor, pode vir. Tem nada não, vamos embora. Aí você diz: Jesus. E às vezes levava uma lanterninha na mão assim, ó. Vamos embora, pode vir, vem. Você fica assim, você não pisa com segurança, já viu? Você não se sente à vontade, você diz: meu Deus, estou doido para terminar essa estradinha. Ai, Jesus, meu Deus, quando é que eu vou chegar na cidade? Vai ter um poste, vai ter uma iluminação. Assim é a nossa vida, irmãos.
Quando Deus diz que a luz era boa, ela é boa para nos abençoar, ela é boa para nos iluminar, ela é boa para tirar o incômodo da sua vida. Quando a luz de Deus chega, as trevas do pecado desaparecem. E a bondade da luz de Deus, irmãos, é nos fazer descansar, porque em luz andamos seguro, vivemos seguro. A luz da segurança, da firmeza. Você caminha tranquilo debaixo da luz. Agora é interessante uma coisa. Deus viu que a luz era boa. E quando Deus percebe isso, a Bíblia diz que naquela hora, Ele fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez uma separação. Não podem mais conviver juntas. Luz e treva. Luz é luz, treva é treva. Posso parar de pregar? Já entendeu? Luz é luz, trevas é trevas. Entendeu? Se você é luz, você não pode ser trevas. Deus já fez a separação, meu irmão. Deus separou. Não dá mais para caminhar juntos. Como é que eu sou luz? Segunda-feira à noite, 19 horas, eu entro aqui luz. Terminou o culto, 21h15, 20h30, 20h40, eu saio ali fora, trevas. Como é que é isso? Deus já fez a separação. Você já foi separado. A igreja já foi separada. E quem fez essa separação não foi a denominação, não foi o homem. Foi Deus que fez essa separação. Você foi separado por Deus. Para um propósito glorioso. Você foi separado por Deus, irmãos, para ser luz nessa terra. Luz nas trevas. Quando o apóstolo Paulo fala da importância da igreja, do papel da igreja nessa terra, lá em Colossenses, Paulo diz o seguinte, ou Filipenses capítulo 2, Paulo diz que, diante desse mundo aí, corrompido e perverso, nós devemos resplandecer como astros no firmamento. E qual é o papel da igreja? Ser luz. Ser luz. Deus separou-nos para sermos luz. Deus te separou para você ser luz. Luz onde você mora. Luz onde você trabalha. Luz onde você estuda. Luz onde você passa, luz onde você chega, luz onde você estiver. Quando você colocar o seu pé, as pessoas que estão em volta vão dizer, tem alguma coisa diferente nesse lugar. Você é luz. Aleluia. Tem pessoas que dizem assim, eu agora estou na igreja, agora eu sou obrigado a ser alguma coisa. Eu quero te dizer o seguinte, aqui você não é obrigado a ser nada. Eu estou na igreja, agora eu sou obrigado. Que aí eu estou na igreja, aí eu sou obrigado. Se eu não tivesse na igreja, eu não era obrigado. Então pode sair, você não é obrigado não. Aqui você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é luz. E quem fez essa separação não fui eu não, irmão, foi Deus. Deus nos separou, é a mesma expressão que usa para a palavra santo, quer dizer separado. Deus nos separou para si mesmo. É interessante que Paulo diz que Deus escolheu-nos para si, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Deus nos separou.
Quando alguém falar alguma coisa com você, você não vai dizer, eu não posso porque eu sou da igreja. Se você é da igreja, você pode. Agora, se você é luz, você não pode. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 6:14, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que comunhão há da luz com as trevas? Já tentou fazer essa ligação aí? Tenta. Arranje uma caixa. Vamos fazer uma experiência aqui agora. Um experimento científico. Vamos arranjar uma caixa toda escura, tal, não pode ter brechas. E a caixa, seu Saulo, o senhor que vai arrumar. Fechada, lacrada. E ela toda escura ali. O que tem dentro daquela caixa? Hein? Trevas. Escuro. Da caixa ali, olha o experimento. Agora nós vamos abrir um buraquinho pequeno. Vamos colocar uma lâmpadazinha de LED, essas miudinhas que tem agora, bonitinha. E aí liga no fio ali o LED. O que vai acontecer dentro da caixa? Hein? É o quê? Não, vocês não estão entendendo meu experimento. As trevas não podem sair da caixa, por isso que o buraquinho está lá. É pequenininho, apertado ali. A treva não pode sair da caixa. Aí você acende a luz, o que acontece? Hein? Desaparece a treva? Então não vai dar certo o negócio. Presta atenção comigo, gente. É uma caixa fechada. E aí eu boto um LEDzinho assim e acendo. E agora? O que vai acontecer com a caixa? Eu estou tentando você entender o que Paulo disse em 1 Coríntios 6:14. Luz e trevas não tem comunhão. Ou a treva fica na tua vida, ou a luz fica na tua vida. E você escolhe com quem você quer ficar. Porque quando a luz chega, a treva é necessariamente obrigada a ir embora. É isso que Deus está dizendo aqui. E Ele fez separação entre a luz e as trevas. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, em que as trevas são densas sobre a terra. Trevas de todos os aspectos, de todos os modos. Trevas filosóficas, trevas políticas, trevas proféticas, trevas escatológicas. É tanta coisa que está acontecendo aí que você não tem ideia. Você não tem ideia. As trevas estão aí. Tentando nos embaraçar, tentando impedir o nosso caminhar, tentando trazer uma penumbra à nossa vida espiritual. Não é bem uma treva, mas é um negócio que embaraça um pouco e tá. Tá aí. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, sermos luz no Senhor. Cada crente uma luz. Nós precisamos. Porque a luz é divina. Deus não trabalha com as trevas, Deus trabalha com a luz. E para encerrarmos essa noite, versículo 5, a Bíblia diz: chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Deus separa e chama, e diz: olha, o dia é luz, a noite é trevas. Foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos: trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode mais trabalhar. Trabalhemos enquanto é dia, porque de dia há luz, a noite é trevas, e a noite espiritual está chegando.
Ela está vindo como um manto sobre a terra. Calmamente, ela está vindo. Ela está vindo sobre os nossos lares. De que forma, pastor? Ela está entrando pela televisão, ela está entrando pela internet. A filosofia do pós-modernismo está aí avançando a cada dia avassaladoramente. O nome é difícil. E ele vem aí, ó, esmagando. Outro dia estava lendo alguma coisa, porque estão projetando alguma coisa aí no tipo da diversão aí da televisão. E aí estava dizendo lá, não, vai acontecer assim, assim, assim. E de repente duas criaturas do mesmo sexo se unem. E aí tal. E perguntaram ao protagonista ali, o que vai fazer o papel, o que você acha disso? Ele falou, o propósito é tornar tudo normal. O propósito é tornar tudo normal. Sabe o que é o recado das trevas? É normal agora a luz se comunicar com as trevas, aceitar as trevas. É normal. É normal. A luz está perdendo a sua força. E as trevas estão dominando, estão chegando. Sabe? E a luz que é a igreja, em vez de brilhar, dizer, não! Como diz lá no Salmo 102, não porei coisa má diante dos meus olhos. A gente aceita. E daqui a pouco tudo é normal. E quando a gente pensa que estamos na luz, nós já estamos nas trevas. E a Bíblia diz que quando essas trevas chegam, elas se tornam densas, fechadas. Elas vêm avançando. Avançando, avançando. E aí Deus diz na sua palavra categoricamente, tem que ter separação. Luz é do dia, treva é da noite. Deus não abre mão, irmãos. Em lugar algum mais das Escrituras, você vai ver Deus mudando esse princípio. Isso aqui é um princípio de Deus e acabou-se. Deus não muda isso aqui. O que nós temos que concluir, entender e terminar aqui essa noite? É que o princípio da separação de Deus permanece inalterado até hoje. Deus não abre mão. Quando eu e você começamos a nos misturar, aceitar, achar interessante, perdermos o brilho, aceitarmos as trevas, achar que é normal as trevas, nós estamos descumprindo um princípio bíblico. As pessoas às vezes não entendem, porque a igreja trata o pecado e certas situações de maneira incisiva. Por quê? Porque são princípios. E aqui está o primeiro princípio de Deus. Tem que haver separação entre a luz e as trevas. Tem que haver. Dia é luz, noite é trevas. E não pode misturar, não. É por isso, irmãos, que a nossa responsabilidade como igreja é grande. Quando Jesus veio, trazendo o seu ensino precioso, Jesus disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Você entende isso? Vós sois a luz do mundo. Você entende isso? Ser luz do mundo. Jesus não disse assim, você é luz na sua casa. Jesus não disse, você é luz na sua rua. Jesus disse, você é a luz do mundo. O que é o mundo? Hein? O mundo é onde eu vivo. Cada um tem o seu mundo. Cada um tem o seu lugar. E aonde eu vivo, eu sou luz. Onde eu vivo, eu sou luz, irmãos. Eu sou luz.
Semana passada, ali onde moro, já começou a ficar bastante habitado e muitas situações ocorrem ali. E depois que eu entrei em casa, eu me assentei, eu comecei a orar sobre aquele lugar e eu disse: Deus, no meio desse povo todo que está morando aqui, eu sou luz. Não importa quem mora à sua direita, quem mora à sua esquerda, quem mora em frente, quem mora atrás, quem mora em cima, quem mora embaixo, não importa, irmão, não importa. Porque tem pessoas que se importam com os outros e ficam preocupados: meu Deus, tem misericórdia de mim, olha o vizinho da direita, Jesus, olha da esquerda, Jesus, tem misericórdia, eu soube que aqui em cima mora alguém, Jesus, aqui embaixo de mim tem alguém que tem uma panela fervendo no fogo, Jesus, irmão, não importa quem mora, quem está, importa que onde você está, você é luz. Quem vai fazer a diferença não é o vizinho da direita, não é o da esquerda, não é o de cima, não é o de baixo, é você. Você que vai fazer a diferença. Se tem alguma panela fervendo, ela vai queimar no fogo. Se tem alguém fazendo alguma coisa contrária, vai quebrar a cara. Se tem alguma coisa pensando, vai perder tudo. Porque com luz não se brinca. Onde a luz chega, a treva desaparece. A luz tem força, a luz tem poder, a luz tem autoridade. Aleluia. É por isso que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja lá no Pentecostes, já terminei, fechei a Bíblia, há muito tempo eu fechei a Bíblia. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja lá no Pentecostes, você vai entender uma coisa. A Bíblia diz que eles estavam num cenáculo ali reunidos, assentados, esperando o cumprimento da profecia, da promessa, da palavra. E quando o Espírito veio, você já leu lá em Atos 2:4? Viu? Já leu? Ninguém viu quando ele chegou. Quieto. O ambiente já estava numa penumbra, um cenáculo. Não tinha muita luz naquele tempo, uma lamparina acesa. E o Espírito Santo chegou quietinho assim, encostou em Pedro e falou: sou eu. Quem já leu esse versículo na Bíblia? Não? Ele chegou, irmão, como luz. Era língua repartida como que de fogo, clareando, iluminando, dissipando trevas. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam ali esperando alguma coisa. E o Espírito Santo não chegou apagado. O Espírito Santo não chegou morno. O Espírito Santo não chegou, sabe, meio para lá, meio para cá. Ah, gente, cheguei. Ai, meu Deus, não foi mole não, do céu até a terra. Chegar aqui agora, achar esse cenáculo em Jerusalém. Jesus falou que era um cenáculo, mas não disse o endereço. Nada disso. O Espírito Santo chegou com tudo. Ele chegou como línguas repartidas, como que de fogo. Fogo ilumina, fogo afasta a treva, irmão. Fogo traz luz. Quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, em outras palavras, a Bíblia quer dizer, nós somos o templo de luz. Tem luz na sua vida. Não importa se onde você mora tem treva, você deixa de existir. Você é luz no Senhor.